criação, Gênesis 1, de 1 a 9. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia, e a escuridão de noite. A noite passou, veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Então Deus disse, haja um espaço entre as águas, para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas do céu. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou, veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então Deus disse, juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca, e assim aconteceu. 2 destaques eu quero dar no texto. O primeiro deles, Deus separou a luz das trevas. O segundo, Deus disse, juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. Já que nós estamos falando de espiritualidade saudável, eu acho que espiritualidade saudável é aquela que me leva a estar sempre na montanha e sempre na planície. Como o alpinista falou. Eu preciso subir a montanha para me enxergar, para ver quem eu sou. Porque quando eu subo, é aí que eu me vejo. E quando eu desço, eu preciso descer, para que eu possa, de fato, fazer o que eu tenho que fazer, como aquele que foi colocado aqui para fazer diferença. Eu preciso subir e eu preciso descer. Esse duplo movimento é o movimento da espiritualidade cristã. Eu preciso estar com Deus, mas eu preciso estar com as pessoas. Porque se houver a radicalização em um só desses movimentos, a minha espiritualidade vai adoecer. Não é saudável. Precisamos subir e descer ao mesmo tempo. E a palavra que define, ou a primeira palavra que define espiritualidade na Bíblia, e que distingue nós de Deus, é a palavra kadosh, que é a palavra santo. A Bíblia diz que Deus é santo. Mas o sentido de kadosh é separar. Do mesmo jeito que Deus separou a luz da escuridão. A ideia de santidade é a ideia de colocar algo à parte. Colocar algo separado. E você percebe que a criação, ela começa com isso. Ela começa com uma separação. Deus separa a luz das trevas e Deus separa as águas dos céus das águas da terra, a parte molhada da parte seca. Então a terra e os céus são separados. Não no sentido de que eles não se comunicam, mas eles são separados para mostrar que ambos, nesse ato de separação, são santos. Porque Deus separou. E o princípio da santidade, queridos, aqui, é a diferença. Porque a diferença é a base de tudo que é sagrado. Significa que todas as coisas que Deus criou, Ele criou de maneira absolutamente distinta. Veja os dias da criação, e você vai perceber que Ele abençoa e santifica. Todos eles. E Deus não abençoa e santifica só o sétimo, mas Ele abençoa todos os outros dias. Mas a diferença que separa é a mesma que possibilita criar a diversidade. Se você olha para o que os cientistas chamam hoje de biodiversidade, eles vão dizer que a biodiversidade é necessária, imprescindível para a conservação, para a existência, para a sobrevivência do meio ambiente. A genética, ela vai dizer que a diferença entre os indivíduos é sinal de saúde. Imagine se tudo fosse igual.
Imagine se tudo fosse apenas uma reprodução de uma única cópia. Paulo diz, por exemplo, na sua carta, sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, que nós olhamos para o corpo de Cristo, portanto nós olhamos para nós, e nós percebemos que somos extremamente diferentes. E ele vai dizer o seguinte: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estariam os pés? Se todos fossem pés, onde estariam as mãos? E por aí vai. Era a diferença, portanto, que a gente aprende o conceito do sagrado. O sagrado, queridos, está na diferença. O sagrado está na forma, exatamente na forma de que Deus criou e separou, sacralizou. Nós somos a imagem, nós somos semelhança de Deus, mas uma coisa é necessária lembrar: Deus é santo. Nós não. Nós somos pecadores. É essa diferença que é fundamental. Porque tudo que é sagrado, queridos, se for tratado de uma maneira muito intensamente próxima, deixa de ser sagrado. Você sabe disso. Quando você pega o que é sagrado e torna ele muito comum, muito vulgar até, isso deixa de ser sagrado. Por que há diferença entre nós e Deus? Por algumas coisas básicas. Deus é infinito. E nós somos finitos. Deus é onipotente. E nós somos frágeis. Deus é onisciente. Nós somos limitados naquilo que nós sabemos e queremos saber. Deus é onipresente, mas eu e você somos restritos ao espaço e tempo. Deus é santo por quê? Porque nada o define. Porque nada o limita. Nós não podemos e não conseguimos restringir, colocar Deus dentro de um conceito, colocar Deus dentro de uma definição, colocar Deus dentro de um movimento, colocar Deus dentro de uma denominação. Ele não cabe numa palavra. A partir daí, queridos, nós percebemos que espiritualidade saudável é aquela que nos faz perceber que estamos diante de um Deus tremendo e glorioso, e que é ao mesmo tempo revelado, mas é mistério. Porque ele continua sendo mistério, porque nós nunca vamos conseguir definir Deus, estudar Deus, a ponto de sabermos tudo sobre Deus e assim controlarmos Deus, jamais. Perdemos a noção de mistério, e quando se perde a noção do mistério, você perde justamente a ideia de uma espiritualidade que seja saudável. Nós somos pecadores, nós somos limitados, porque nós nascemos de um homem chamado Adão. E a origem do nome Adão, o Adão, está ligada à palavra terra, terra vermelha, pó. É por isso que diz que nós somos pó e vamos voltar para o pó. Porque Adão quer dizer terra. E nós viemos do Adão. Eu diria para você então que uma espiritualidade que deseja ser saudável é aquela que me faz enxergar quem eu sou. Finito, pequeno, limitado, pó. Mas tudo isso diante de um Deus imenso, glorioso, poderosíssimo, indefinível e incontrolável, que é como o vento, que sopra onde quer, mas ninguém consegue. A Dilma tentou, mas não dá para estocar Deus.